Oi, pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que todos estejam muito bem, que tenham tido uma semana abençoada e com muito estudo. Então, para a nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós iremos iniciar um novo conteúdo que se chama Tonicidade das Palavras. E o que é que a gente vai estudar nesse conteúdo? O som das sílabas, certo? Quando a gente fala de tonicidade das palavras, a gente vai fazer um estudo da sílaba que é pronunciada mais forte. Ou seja, o nosso conteúdo se chamará também a sílaba tônica. Vocês já devem ter estudado esse conteúdo no ano anterior. Então, para isso, nós vamos apenas reforçar o conteúdo para que vocês intensifiquem o aprendizado de vocês sobre ele. Mas antes da gente saber o que é uma sílaba tônica, vamos primeiro relembrar um pouquinho o que é sílaba, né? Quando a gente está nos anos iniciais, a gente vai, para começar a ler, para começar a escrever, a gente vai estudando a sílaba. E o que é sílaba? A sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas que juntos formam uma palavra numa só emissão de voz. Ou seja, é cada pedacinho que juntos formam a palavra. Por exemplo, a palavra atividade. Percebam que quando pronunciamos a palavra atividade, nós pronunciamos 5 fonemas, né? 5 grupos de fonemas. A, ti, vi, da, de. Percebam que foram 5 emissões de voz que eu falei para pronunciar a palavra atividade. Então, cada pedacinho que eu pronunciei se chama sílaba. E cada junção dessas sílabas vão formando as palavras. Certo? E cada palavra da língua portuguesa, ela existe uma sílaba que tem mais força no som. Mas é pronunciada de forma mais forte, né? O som sai maior. Então, essa sílaba é a chamada sílaba tônica. Quando a gente pronuncia a palavra atividade, sempre tem uma sílaba que é mais forte. Vamos ouvir? Atividade. Qual foi a sílaba mais forte? Da. Então, a sílaba mais forte é aquela chamada de sílaba tônica. Enquanto essa é a sílaba tônica, as outras sílabas são chamadas de sílabas átonas, ou seja, aquelas que são pronunciadas com menos força, com menos som, certo? Então, a sílaba tônica é aquela mais forte. E nós temos 2 dicas para que você possa identificar a sílaba tônica de uma palavra. A primeira dica é quando a palavra for acentuada. Né? Algumas palavras da língua portuguesa possuem acentos gráficos. O acento agudo, o acento circunflexo, o acento de nasalização, o til. Então, quando as palavras forem acentuadas, já fica muito mais fácil da gente identificar qual é a sílaba tônica. Por exemplo, a palavra café. Vocês estão vendo aí que a sílaba tônica é fé, né? Pois está acentuada. Outro exemplo é a palavra tênis. Né? Também aí tem um exemplo, um acento circunflexo aí, então vocês já sabem que a sílaba tônica é T, né? E temos aí a palavra médico. Aí vocês também estão vendo que a sílaba acentuada é me, então, obviamente, já vai ser a sílaba tônica. Então, todas as palavras que são acentuadas, já fica bem mais fácil de identificá-las como sílaba tônica. Mas quando a palavra não é acentuada, como é que eu sei qual é a sílaba tônica? Toda sílaba tônica é pronunciada com um som, um tom maior, né? Então, uma dica para que a gente possa descobrir a sílaba tônica quando ela não é acentuada é chamá-la, né? Como um chamamento. Quando a gente chama uma pessoa, às vezes a gente chama assim, Juninho, né? A gente não chama uma pessoa. Então vamos fazer isso com as palavras, como se elas fossem uma pessoa. E toda vez que a gente faz isso, vocês vão perceber que uma das sílabas sempre vai sair com mais força. Sempre vai ser pronunciada num tom mais forte. Por exemplo, a palavra cantou. Vamos chamá-la? Cantou! Cantou! Percebam qual é a sílaba mais forte? To, né? Por exemplo, a palavra feliz. Feliz! Feliz! Qual é a sílaba mais forte? Lis.
Tem também, por exemplo, a palavra cadeira. 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 Qual é a sílaba mais forte? D. Então, isso é uma forma muito simples de todos conhecermos e sabermos qual é a sílaba tônica das palavras, caso ela não seja acentuada. Certo? Então, temos essas duas dicas. A primeira, que é quando a palavra é acentuada, então já fica bem claro qual é a sílaba tônica. E a segunda, quando ela não é acentuada, mas que a gente faz um chamamento e sempre vai ter a sílaba que vai sair com mais força, com um som maior. Ok? Até aí tudo entendido, né? Então, a sílaba tônica, ela tem uma classificação de acordo com a sua posição na palavra. Nós temos a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. Vocês sabem, por exemplo, que a palavra atividade tem 5 sílabas, mas somente a última, a penúltima ou a antepenúltima podem ser tônicas. Nenhuma depois dessas existe na língua portuguesa que seja tônica, certo? Já é uma dica a mais também para vocês. Sílaba tônica nas palavras, elas só podem estar na posição de última, de penúltima ou de antepenúltima. Passou disso aí, então não é mais tônica. Vocês já sabem disso. Há uma classificação de acordo com essa posição. Se a sílaba tônica da palavra estiver na última posição, ou seja, ser a última sílaba da palavra, nós chamamos de sílaba tônica oxítona. Certo? Se a sílaba da palavra for a última e ela for tônica, então nós a classificamos como oxítona. Se a sílaba tônica da palavra for a penúltima, nós a classificamos como paroxítona. Certo? E se a sílaba tônica da palavra for a antepenúltima, nós a classificaremos como proparoxítona. Certo? Então, recapitulando. A última sílaba tônica, se for a última, a gente classifica como oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, classificaremos como paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, nós a classificaremos como proparoxítona. E mais uma dica importante. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Não existe nenhuma palavra proparoxítona que não seja acentuada. Então já é uma forma também mais fácil de vocês identificarem uma sílaba tônica proparoxítona. Ok? O conteúdo é muito fácil, não é? Vocês já sabem, já devem ter estudado de fácil compreensão. Então, a atividade vai estar lá no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Ok? Um beijo a todos, um cheiro e até a próxima. Tchau!